Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre o reino fungi. As características destes seres do reino fungi são eucariontes, possuem núcleo, pluricelulares, possuem várias células, como no caso os cogumelos, ou unicelulares, que possuem apenas uma célula, como por exemplo as leveduras. E eles são heterotróficos por absorção. Então, eles absorvem a matéria orgânica do ambiente externo. Este reino está presente no domínio eucária. Então, a classificação dos três domínios, bactéria, arca e eucária, nós temos então os fungos, que surgiram do mesmo nó que deu origem aos animais e às plantas. Eles já foram considerados plantas primitivas, porque há muito tempo atrás, quando ia analisar os cogumelos, eles estavam inseridos no solo, né? Então as hifas, que é uma característica do fungo, eram confundidas com as raízes das plantas e achavam também que eles faziam fotossíntese. Hoje já sabem que não. E por que a massa de pão cresce, né? Então, a massa de pão ela cresce porque é utilizado um fermento biológico, diferente do fermento químico. O fermento biológico possui leveduras, que é a levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae. E esse fermento é utilizado, então, quando nós fazemos a força mecânica, né? Então é preciso sovar a massa, ocorre então a junção da farinha e a água. Esse resultado ocasiona no glúten, que é um tipo de proteína. Esse glúten, então, né, quando a massa fica em repouso, acaba sofrendo a ação das leveduras. Então, as leveduras, depois, fazem o processo de fermentação, que é a forma de obtenção de alimento, gerando então um carboidrato. Então, o carboidrato presente na farinha é utilizado para a alimentação desses fungos. E esses buraquinhos, né, que ficam no pão, é justamente o gás carbônico, como vocês podem ver ali, liberado nesse processo de alimentação das leveduras. E também ele produz um etanol, que é um álcool etílico, mas é em menor quantidade que a gente não consegue perceber, né, ao se alimentar. Alguns representantes, então, 1, os cogumelos, 2, bolores, 3, orelhas de pau e 4, as leveduras. Essas imagens com certeza vocês já se depararam e aqui nós temos as leveduras. A importância então dos fungos, eles são organismos sapróbios, sapro significa podre, pois dependem da matéria orgânica em decomposição para viverem. Então, assim como as bactérias, eles fazem a reciclagem de nutrientes, reciclam carbono, nitrogênio e outros compostos. Então, tudo aquilo que aquele organismo que morreu, né, absorveu do planeta, esses organismos devolvem. Alguns são comestíveis e utilizados na alimentação humana, como o shiitake e o champignon. A classificação, então, dos fungos é dividida em 4 filos, começando dos Chytridium-micotas, que foram os primeiros a surgirem, Zygomicotas, Ascomicotas e Basidium-micotas. Os Chytridium-micetos foram os primeiros organismos a surgirem, eles são flagelados, então essa imagem aqui mostra, eles são unicelulares e aqui possuem os flagelos que servem para locomoção. Vivem em meio aquático, solos úmidos, absorvem a matéria orgânica e eles parasitam algumas algas, protozoários, fungos, plantas e animais. Aqui, alguns deles parasitam a pele de sapos, ocasionando então na perda da respiração cutânea. Os zigomicotas são conhecidos como os bolores do pão, na cor preta e cinza. Já os basidium-micetos têm a estrutura reprodutiva na forma de basídio, esse chapeuzinho, aonde nós temos os cogumelos, orelhas de pau, ferrugens que parasitam as plantas e os carvões. Já os ascomicetos têm uma estrutura reprodutiva na forma de asco. Nós temos os bolores na cor azul, castanho e avermelhado, as leveduras e as trufas. Nesse vídeo, nós falamos sobre o reino fungi. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!